Será que você já pensou em levar a sua vida financeira e a sua relação com o dinheiro para uma sessão de terapia para ser refletido e analisado, para te ajudar a tomar decisões mais saudáveis para a sua vida? Será que você já percebeu o quanto que o dinheiro interfere na sua saúde mental e quanto a sua saúde mental também interfere na sua vida financeira? Esse é o podcast O Dinheiro do Divã. Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e eu estou aqui para te ajudar a vencer o tabu de falar sobre dinheiro dentro de uma sessão de terapia com foco no seu mundo interior. A sessão de hoje vai trazer, na verdade, uma questão que tem perpassado muito os meus atendimentos e as minhas conversas com os meus amigos e com pessoas que eu conheço. Será mesmo que empenho é igual a resultado? Será mesmo que o meu desempenho é igual, é sinônimo de resultado? Se eu controlar o meu desempenho, eu controlo por completo o resultado que vai vir? Eu tenho percebido, dentro dos meus atendimentos, que eu recebo mulheres e mais mulheres, na verdade, homens e mulheres que sentam diante de mim e têm uma queixa muito comum. Eu quero continuar crescendo, eu quero continuar expandindo, eu quero continuar entregando mais, principalmente no quesito trabalho. Mas eu estou me sentindo completamente esgotada. O que é que está acontecendo comigo? O que é que eu tenho de errado e como eu faço para mudar isso? Por que que eu fazer mais não está me trazendo mais resultado? Por que que eu estou parando de entregar resultado? Por que que eu tenho me sentido tão cansada? E quando a gente começa a investigar, eu começo a perguntar para as pessoas o que está acontecendo nas suas vidas, como é que as suas vidas estão se desenrolando, e elas costumam me dizer que elas trabalham de segunda a segunda, não tem tempo para descanso, dormem muito pouco, trabalham muitas vezes das 9 da manhã às 9, 10 da noite, não tem tempo para si, não tem tempo para nutrir a própria vida, não tem tempo para ter prazer na vida e para nutrir outras partes da vida que não sejam trabalhar. E mesmo quando elas nutrem outras partes da vida, quando elas fazem exercício, quando elas fazem dieta, quando elas têm uma alimentação saudável, essa fórmula desempenho igual a resultado costuma estar presente. Como? Poxa, quero ter um ganho de massa muscular. Vou fazer o quê? Vou malhar 3 vezes por dia, porque se eu malhar mais, eu chego mais rápido no resultado que eu desejo. O meu esforço e o meu desempenho vão desaguar no resultado que eu espero. Essa fórmula do desempenho igual a resultado, ela tem perpassado tantas partes da nossa vida e tem feito tanta bagunça e confusão na nossa vida, e nós não paramos para refletir o quão nociva essa fórmula é. Se você, por exemplo, coloca uma meta e você alcança ela, digamos que você tem uma meta de reduzir 2 quilos, e aí você diz: "Eu vou reduzir 2 quilos em 3 meses". E em 3 meses você realmente faz uma dieta, faz exercício e você consegue. Se você consegue, você diz: "Foi apenas o meu esforço que resultou nessa meta alcançada". E se você não consegue, você olha para si mesmo e você diz: "Fui eu, e apenas eu, a responsável por esse resultado, e eu vou me esforçar melhor". Se eu alcanço, significa que se em 3 meses, com dieta e exercício, eu conseguir 2, se eu aumentar a quantidade de exercício e reduzir a quantidade de calorias e melhorar essa dieta, será que eu consigo perder mais 2 quilos? Em vez de 3 meses, perder em 1 mês? Percebe como essa fórmula tem influenciado muito do que a gente faz, e essa exaustão que nós sentimos, ela tem vindo em cima dessa fórmula, porque não é possível nós crescermos, expandirmos e aumentarmos algo, aumentarmos a velocidade de algo apenas usando o nosso esforço como balizador de resultado.
Mas a gente fala aqui sobre dinheiro, também sobre trabalho, sobre sucesso, e eu vou colocar um foco nessa área. Mas você pode expandir, ampliar e aumentar o olhar para outras áreas da sua vida para checar, inclusive, se, para além do dinheiro e para além do trabalho, essa mesma fórmula continua atuando e fazendo você adoecer. Eu não sei se eu já te contei, se eu não te contei, estou te contando agora. Eu sou psicóloga clínica, mas eu fiquei 12 anos trabalhando no mercado corporativo, na área de marketing. Mas veja só de onde eu saí também. Depois desses 12 anos, eu entendi que essa fórmula realmente não funcionava para mim e que eu precisava de uma vida diferente, e eu voltei para a área terapêutica, que era a minha formação original. Mas eu passei 12 anos dentro do mundo corporativo e eu não lembro desses 12 anos de ter visto um ano sequer alguém dizer que a meta do ano seguinte era reduzir faturamento de alguma coisa, era reduzir lucro de alguma coisa. Na verdade, a redução, essa palavra redução é meio tabu dentro do mundo corporativo, dentro das empresas. Você só pode falar de redução em um único caso, para reduzir custos. Todo o resto precisa crescer. Você precisa melhorar e aumentar o seu desempenho. Você precisa aumentar o faturamento da empresa. Você precisa aumentar a eficiência da empresa. A empresa precisa estar em constante expansão e crescimento em todas as áreas que ela entende que são benéficas, e aquelas áreas que são, abre aspas, maléficas, é o único lugar que a palavra redução e contração é aceito. Sara, tem algum problema em a gente dizer que é bom crescer e que a gente pode crescer e que a gente quer crescer? Uma empresa é ruim porque ela quer dizer que quer aumentar o seu faturamento? Depende. Quando você tem uma empresa, por exemplo, que já domina o mercado e ela praticamente está sozinha operando naquele mercado, quando a gente fala de crescimento, a gente fala também de quais são as práticas e políticas que eu vou precisar fazer para conseguir alcançar isso aqui. Eu vou ter que tirar mercado de concorrente, eu vou ter que fazer concorrência desleal, eu vou ter que fazer marketing de guerrilha. Esse é um nome muito comum dentro de mundo corporativo. Vou ter que fazer marketing de guerrilha. Vou ter que ir, botar faca nos dentes e ir para a guerra para conseguir aumentar a minha fatia de mercado, aumentar o meu faturamento e melhorar a lucratividade da empresa. E quando você tem a fórmula desempenho igual a resultado, e você precisa fazer a empresa crescer, você tem uma fórmula que pode ser muito nociva para as pessoas que trabalham dentro da empresa. Até porque uma empresa, ela não é influenciada apenas pelas pessoas que trabalham dentro dela e que se esforçam e que desempenham seus papéis da melhor forma que essas pessoas podem. Uma empresa, ela também está dentro de um contexto. Ela está dentro de um mercado, ela está dentro de uma economia, ela está numa cidade, ela está num país que pode estar passando por uma crise, que pode ter uma questão de saúde maior, que não diz respeito só a um funcionário ou a outro. Pode estar acontecendo uma crise de saúde, uma crise energética. O mercado pode estar atuando de uma determinada forma. Pode ser característica daquele mercado, por exemplo, a contração. Alguns produtos estão reduzindo o mercado. Por exemplo, o mercado de refrigerante, o mercado de cigarros. É um mercado em contração. Se você trabalha numa empresa e a empresa diz que você precisa crescer dentro de um mercado que está se reduzindo, essa é uma fórmula que não não fecha. Ela não fecha, é uma conta que não fecha. Usar o resultado, achar que o resultado vem apenas pelo esforço e desempenho daqueles que trabalham numa empresa, é algo muito insalubre para as pessoas que trabalham na empresa. É importante entender que, claro, você, como uma empresa, está dentro de um contexto. Mas, Sara, você está falando de um contexto maior, certo? Você está falando de uma empresa. Beleza. Mas o que eu tenho a ver com isso? A gente traduz esse mesmo olhar do nível macro para o nível micro. Você é um ser humano.
Talvez você seja terapeuta, talvez você seja microempreendedor, talvez você não esteja nem numa grande corporação, talvez você esteja cuidando do seu lar e você não tenha um salário fixo, por exemplo. Essa mesma linha de raciocínio pode estar influenciando e impactando você no micro, na forma mais individual. Você é um ser humano. E por ser um ser humano, você tem algumas características que são típicas de ser humano. Você é limitado, você é passível de falhar, você pode errar e você é temporal. As coisas que acontecem na sua vida tomam o tempo necessário para acontecerem. Quando a gente esquece essas 3 características e a gente entende que o esforço é igual a resultado, a gente tem uma fórmula que vai fazer você dizer: eu tenho limites? Não tenho limites. Foguete não dá ré. Vambora para cima. Eu não tenho limite. Eu vou trabalhar de segunda a segunda para chegar mais perto, mais rápido daquilo que eu desejo. Passível de falhas? De jeito nenhum. Eu não falhei, eu não me esforcei o suficiente. Tempo? Uma coisa que eu demoraria 5, 10 anos para fazer, eu vou fazer em 1. Por quê? Porque eu vou trabalhar dia e noite, eu vou me esforçar mais do que todo mundo para chegar mais perto que todo mundo dentro daquele resultado que está todo mundo perseguindo. Vamos falar a verdade? Se esforço realmente fosse igual a resultado, nós teríamos muita gente tendo muito, muito, muito mais resultado do que o que elas realmente têm. Nós, enquanto seres humanos, dentro das nossas limitações, das nossas possibilidades de falha e na nossa temporalidade de vida, precisamos entender que existem fatores que influenciam o resultado daquilo que a gente deseja, que estão para além da nossa força de vontade, da nossa capacidade de desempenhar e de se esforçar para chegar em um determinado lugar. E aí é aqui nesse espaço que a gente está adoecendo. Se você olha para o resultado que você deseja e você diz, eu vou me esforçar 3 vezes mais para chegar nesse resultado, e você não chega, e você já chegou no seu limite da energia fisiológica, psicológica, emocional do que você dá conta de fazer, você já passou do seu limite e tem 10 quilômetros, tá? Se você não alcança esse resultado, você vai olhar para si e você vai dizer: eu não me esforcei o suficiente. Mesmo indo para além do meu limite, não foi o suficiente. Eu vou me esforçar mais e sei que eu vou conseguir chegar naquele resultado. E se você se esforçou 3 vezes mais e já foi para além do seu limite, e pior ainda, você alcançou o resultado, você vai entender que realmente essa fórmula é verdadeira. E se essa fórmula é verdadeira, vamos aumentar a meta. E, quando a gente chega na meta, a gente dobra a meta, e a gente dobra a meta e a gente triplica o esforço. Afinal de contas, se com tudo que eu estou fazendo eu alcancei esse resultado, se eu fizer muito mais, o resultado vai vir muito maior. E a gente esquece que nós temos outros fatores impactando esse resultado. Nós temos a nossa saúde física, nós temos a nossa saúde mental, nós temos a qualidade das nossas relações, nós temos o nosso tempo de descanso e de prazer. Nós temos um mercado, nós também somos impactados pelo mercado. Nós temos forças que estão para além do nosso controle, para além daquilo que está na nossa mão, que são forças que têm autonomia própria e que não exercem nenhum tipo de. Não, aliás, elas exercem influência sobre nós, mas que nós não exercemos nenhum tipo de influência no micro. Como indivíduos, nós não influenciamos um mercado inteiro. Como indivíduos, nós não impactamos um sistema. Um sistema, ele tem autonomia para gerar a sua própria energia e viver por si próprio. E impactar a nossa vida mais do que a gente impacta um sistema operante.
Eu quero que você comece a entender que não é para você dizer: "Então, eh, acabou, não vou mais me esforçar, a Sara está me dizendo que esforço não gera resultado". É um pouquinho diferente a reflexão que eu gostaria de te conduzir. Eu quero poder te ajudar a entender que desempenho, esforço e força de vontade é um dos fatores que gera resultado. Mas só porque ele está na tua mão, não significa que ele vá impactar muito mais a o alcance daquele resultado só porque você quer. A nossa força de vontade, o nosso desempenho, o nosso esforço, eles têm um limite. Existe um ponto até onde nós conseguimos ir e realmente influencia e impacta no resultado que nós desejamos, independente do resultado que a gente entenda qual é, se é um resultado de um corpo X, uma saúde Y, um trabalho Z, um aumento de salário XPTO, um cargo, etc. Existe um limite entre até onde o meu esforço e o meu desempenho realmente influenciam o resultado e até onde não influenciam. E ir para além desse limite, desconhecer, ignorar e até mesmo saber e bancar ir além do limite é o que muitas vezes pode estar te adoecendo. Não entender as outras forças que são autônomas, que estão fora do seu controle e que o seu esforço e o seu empenho não vão anular a autonomia desses fatores e a forma como esses fatores operam, é importante para você começar a avaliar como é que você efetivamente vai usar a sua própria força para alcançar o resultado. E não para dizer que o resultado depende única e exclusivamente do seu desempenho. Para você entender qual é o resultado disso, como é que isso vem mexendo com você, como é que isso vem mexendo com as pessoas ao nosso redor, como é que essa fórmula vem impactando a nossa vida, eu vou te contar que quando eu recebo uma pessoa em consultório para conversar comigo e essa pessoa está me dizendo que ela não consegue desempenhar da mesma forma que ela sempre desempenhou e que ela se sente mal, existem algumas características, alguns sintomas que ela me apresenta diante de mim em sessão. Dos mais leves, entre aspas, ok? Dos mais leves vem a síndrome da impostora. Se eu conseguir, eu olho para aquele resultado e digo: se eu tivesse me esforçado mais, eu teria conseguido mais, né, gente? Então não tá valendo, esse resultado não vale. Não mereço ele. Acho que ele foi sorte, porque eu sei que eu poderia ter me esforçado mais e eu teria tido muito mais resultado. Mas se o resultado não vem, a impostora diz: é tudo culpa minha. Até sintomas que são muito mais graves, como burnout depressivo, crises de ansiedade e pânico e depressões profundas. A dificuldade que nós temos de entender as nossas limitações e dar limite para o chefe, para o emprego, dar limite para as coisas que nos acontecem, dar limite para o nosso trabalho, principalmente quando a gente é empreendedor e não tem chefe acima da gente e é a gente que tem que dar limite para nós mesmos. A nossa dificuldade em dar limites pode sim estar nos adoecendo. E aí acontece o efeito rebote do que você gostaria que acontecesse. Em vez de continuar expandindo, crescendo, ampliando, vencendo, lutando e alcançando seus resultados, você tem o efeito rebote de você começar a contrair, de você começar a não ter energia para fazer as coisas, inclusive coisas que não tem nada a ver com o trabalho e coisas que você tem prazer em fazer, você começa a não ter mais energia para fazer atividades que te dão prazer. Essa contração, ela é um reflexo automático da sua psique diante do que está acontecendo. É como se fosse o seu mecanismo de segurança para você não entrar em combustão total.
Eu vou fazer uma comparação para você entender o que eu estou querendo te mostrar. Imagina que o seu corpo é uma casa. E nessa casa tem um sistema elétrico por onde passa a energia, e essa energia acende os eletrodomésticos e as partes dessa casa. Você tem um sonho de ter uma TV que é de, eu nem sei se existe, mas digamos que exista, uma TV de 200 polegadas para pegar uma parede inteira. Mas essa TV consome uma quantidade de energia e tem uma potência que essa casa não suporta e não comporta. Quando você compra a TV, porque você vai lá e consegue comprar a TV, você instala a TV em casa, e aí você liga a TV está funcionando. Mas de repente você vai ligar o secador de cabelo. E aí você liga o secador de cabelo e a central elétrica da casa, puf, desliga. Desliga na central. E você olha e pergunta: o que aconteceu? Por que acabou a energia? Será que tá acabando a energia lá na rua? E aí você descobre que, na verdade, é a sua central de energia elétrica. Os fusíveis se desligaram no seu mecanismo de segurança e defesa da casa. Aí você liga todos. E aí você vai lá e vai tomar um banho. E aí, de repente, você liga o chuveiro elétrico e, puf, a casa cai de novo. Desliga tudo. E você olha para um lado e você se pergunta: o que é que está fazendo a minha energia se desligar dessa forma? O que está fazendo a central elétrica da minha casa se desligar como uma forma de segurança? É assim que acontece mais ou menos com o seu corpo. Quando você tem uma área da sua vida, quando você tem essa fórmula acontecendo, que desempenho é igual a resultado, e ela está operando em alguma parte da sua vida ou em algumas partes da sua vida, o seu sistema interno vai te desligar para evitar que você entre em combustão, para evitar que você entre em incêndio, que você se queime por inteiro. O seu sistema nervoso, que é a sua circuitaria de energia que passa pelo seu corpo e anima o seu corpo, ela vai começar a se desligar como uma estratégia de segurança e de defesa interior. E aí as pessoas chegam para mim em consulta e eu começo a mostrar para elas, olha, o seu sistema ele está em estado de alerta, ele não aguenta mais. Você já passou, tem 10 quilômetros que você já passou do seu limite. Você está indo muito além. Você está entendendo que se você se esforçar 3 vezes mais, você vai reduzir o tempo em 3 vezes. Algo que você conseguiria em 5 anos, você vai conseguir em 1. E isso não é uma verdade, e na verdade, se estiver acontecendo, o custo interno da sua vida psíquica, da sua vida mental, das suas emoções e do seu corpo está sendo alto. O seu corpo está te desligando para que você não entre em combustão e você continue se mantendo vivo. É apenas isso que o seu corpo está fazendo. A próxima pergunta que as pessoas me fazem é: tá, como eu conserto isso? Como eu conserto o meu corpo para eu continuar crescendo e continuar expandindo? E eu digo: se essa fórmula não for recalculada, não tem o que fazer. Se você não entender que não está completamente na sua mão, não é um resultado direto, a sua força de vontade, o seu desempenho, o seu esforço não são impacto e resultado direto de uma meta, de um objetivo que você quer alcançar, se você não começar a entender que você precisa descansar, que você precisa fazer coisas sem objetivo, coisas pequenas, como por exemplo caminhar, como por exemplo cozinhar, como por exemplo ir à praia, descansar, se não houver períodos de parada e descanso para que a sua circuitaria se restabeleça, não tem o que fazer. E aqui a gente começa um processo terapêutico de começar a refletir sobre quais os motivos essa pessoa
continua achando que, se eu desempenhar, eu vou ter o resultado que eu desejo. E quando a gente começa um processo de reflexão e eu pergunto, tá, mas me conta, se você descansasse no final de semana, se você não trabalhasse de segunda a segunda, o que aconteceria? Aqui tem uma outra fórmula mais ampliada que acontece. Desempenho é igual a resultado. E o resultado é igual ao quê? Dinheiro. Eu tenho que ter mais dinheiro para poder comprar mais coisas, para continuar trabalhando, desempenhando, para ter o resultado, para ter mais dinheiro, para continuar comprando as coisas que eu quero, para ter liberdade, para ter isso, para ter aquilo. Eu trabalho mais, eu me desempenho mais, eu me desdobro em mil, porque isso vai naturalmente me trazer o resultado. E o resultado que realmente me importa é dinheiro. Não é tempo de vida, não é prazer, não é o descanso, não é. É dinheiro. E é por isso que, se eu trabalhar de segunda a segunda, eu vou ter mais dinheiro em menos tempo. E o dinheiro costuma ser o motivo número um. Quando as pessoas são realmente, impulsivas, honestas, me respondem de bate-pronto, sem pensar muito, é o dinheiro. Se eu tiver um melhor desempenho, eu tenho um melhor resultado. Com melhor resultado, eu tenho melhores chances de ganhar mais dinheiro. Eu vou ter um aumento de salário, eu vou ter um bônus muito bom no final do ano, eu vou ter um aumento de cargo, eu vou ser promovida. O meu faturamento vai aumentar, as pessoas vão me procurar mais. E isso não é só isso não é ruim necessariamente. A questão é você querer esse resultado ignorando que você tem limitações, que você é passível de falhas e que no meio do caminho, mesmo com todo o esforço, mesmo com todo o desempenho, falhas acontecerão e que as coisas têm um tempo para acontecer. Ignorar o tempo das coisas e achar que mais esforço é, é uma justificativa, é igual a redução do tempo em que as coisas acontecem. Se eu ganho mais dinheiro, se eu ganho 1.000 e eu trabalho 3 vezes mais, eu poderia ganhar 3.000 daqui a 5 anos, mas eu vou ganhar no próximo ano. E às vezes isso acontece, isso reforça essa fórmula, levando e fazendo com que você entenda que eu não tenho limites, eu posso fazer o que eu quiser e está tudo na minha mão. Tudo está na minha mão. Todo o resultado que eu quero depende única e exclusivamente daquilo que eu controlo, que é o meu resultado e a minha força de vontade dirigida ao meu objetivo. E o dinheiro, sendo essa moeda de troca ou o resultado que realmente as pessoas têm buscado, tem adoecido. E a gente tende a botar a culpa do dinheiro. Não, é o dinheiro, é a minha ganância, é o meu materialismo. É, na verdade, essa fórmula que tem sido colocada e aplicada sem ser refletido em cima, sem ser entendido que ela tem falhas. A própria fórmula tem falhas e as falhas dessa fórmula estão nos adoecendo. Bonito, Sara. Maravilhoso. Qual que é a solução? O que você me recomenda para eu realmente mudar isso? Não existe uma solução única. Infelizmente, quisera eu acho que se eu tivesse uma solução única para isso, eu venderia e cobraria um dinheiro muito alto em relação a isso, e eu ficaria muito rica, mas não existe. A solução é caso a caso. Mas eu posso te ajudar a começar a refletir, a começar um processo de reflexão para que você olhe para dentro e encontre a sua própria solução para esse caso, se você estiver vivendo isso dentro do seu trabalho, dentro de áreas da sua vida e que você esteja realmente exausto física e mentalmente e não saiba como sair daí. Começa refletindo. Será que a empresa que eu trabalho vai falir
se eu não trabalhar aos sábados e domingos, será que eu serei realmente demitida se eu fizer um bom trabalho, um trabalho justo, um trabalho honesto, dentro das horas de trabalho às quais eu fui contratada? Será mesmo que eu estou em tão perigo assim quando eu começo a dar limites para mim mesma, para o meu chefe, para o meu trabalho? E quando eu digo, olha, a partir desse horário isso eu não faço. Será mesmo que é tão ruim assim eu dizer que esse final de semana eu vou apenas descansar única e exclusivamente pelo descanso? E não para voltar na segunda-feira com gás total para voltar e dar 3 vezes mais energia? Será mesmo que é tão feio eu chegar para as pessoas e dizer assim: "Nossa, hoje eu estou bem descansada", sem sentir que tem alguma coisa de muito errada comigo, já que está todo mundo dizendo para mim que está super ocupado, fazendo 1000 coisas e não tem tempo para nada? Será mesmo? Se você começar um processo de reflexão, talvez você encontre áreas da sua vida em que você pode retirar essa fórmula e passar a lidar com mais leveza com essas partes da vida. Tirar essa necessidade de resultado, de chegar em algum lugar e simplesmente aproveitar o caminho. E entender que resultados acontecem, inclusive quando eu estou descansando. Eu posso descansar, tá tudo bem. Eu posso reduzir o ritmo, tudo bem. Se isso significar que talvez eu precise reduzir o meu faturamento, se isso realmente estiver acontecendo, na maior parte das vezes eu pergunto para as pessoas e digo: vamos fazer um teste? Vamos ficar 2, 3, 4 semanas sem fazer isso aí, ver o que que acontece? Se alguém nota a sua falta na empresa, se alguém acha que só porque você não está saindo mais meia-noite você é uma péssima funcionária, vamos entender, se você descansar aos domingos, o seu faturamento realmente cai. Vamos testar essa crença que você carrega? Quando você entra num espaço de reflexão e você começa a entender que, pô, talvez eu não precise ser a pessoa mais bem empenhada do mundo em todas as áreas da minha vida. Eu posso olhar para algumas partes da minha vida e dizer assim: ah, nessas coisas aqui eu vou ser comum, eu vou ser mediana e tá tudo bem. Se você encontra essas partes da vida que você tira o pé e você tem mais espaço para descansar, tem mais espaço para ser apenas um ser humano, uma pessoa humana, você vai começar a entender que as coisas continuam funcionando, inclusive quando você não está passando do seu limite para chegar num resultado num tempo menor do que o que ele deveria viver, do que ele deveria ser, só porque você está se desempenhando muito além do que o que você imagina. Aliás, muito além do que o que você pode dar ali naquele momento. Bom, a nossa sessão chegou ao fim. Eu espero que a partir dela você encontre espaços para testar soluções diferentes na sua vida. Nenhuma reflexão que não chega com uma ideia de, ah, então eu vou testar aquilo ali, está te conduzindo a um resultado. Olha, eu falando aqui de resultado, falo de resultado, falando de resultado. A um comportamento, a uma mudança diferente de vida. Se o que você faz hoje está te adoecendo e você deseja ter uma vida mais saudável, refletir e colocar em ação algumas dessas reflexões de uma forma mais segura, de uma forma mais controlada, mais limitada, entendendo as suas falhas, entendendo os seus limites, talvez possa te ajudar a encontrar um valor de vida e fases de vida e espaços na sua vida que sejam diferentes e que a sua vida possa ser mais nutritiva, mais saudável e você possa fazer escolhas diferentes. A gente se vê na próxima sessão. Tchau, tchau.